Bom dia, criançada. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula? Hoje a nossa aula vai ser de quê? Geografia. Muito bem. Antes de começar nossas aulas, eu tenho aquela velha dica para vocês, né? Procure um local calmo, tranquilo, arejado, silencioso. Tenha sempre perto de você o seu lápis, sua borracha, apontador. Já deixe também ali o seu lápis de cor. Tudo separadozinho para vocês. E por último, o seu livro didático, né? Os materiais. Como eu falei para vocês, nós estamos usando mais o livro, né? Por enquanto, nós não vamos usar o caderno. Ok? Vamos lá? Todo mundo preparado? Já falei das dicas, né? Então vamos começar a nossa aula. A nossa aula de geografia é caracterizando os lugares, ok? Então vamos lá começar. Esse é o tema da aula de hoje, caracterizando os lugares. Então vamos lá. Todo lugar, ele tem a sua identidade. Todo lugar tem a sua identidade. Cada lugar expressa a identidade cultural de um grupo no qual esse indivíduo pertence, fazendo com que cada lugar seja o único. Assim como as pessoas têm a identidade dela, que caracteriza a pessoa, o lugar também tem. Cada lugar expressa a identidade cultural de um grupo no qual esse indivíduo pertence, fazendo que cada lugar seja o único. Nós temos aí a foto, eu coloquei para vocês aí o frevo, né? E a festa junina. Mas o que isso tem a ver com a nossa aula de hoje? Preste atenção. Por isso, não existe país, estado ou cidade iguais. Nenhum país é igual ao outro, nenhuma cidade é igual a outra, nenhum estado é igual a outro, socialmente e culturalmente. Não é verdade? Tudo diferente, varia de estado, varia de país, varia de cidade, ok? Tudo bem até aí, entenderam? Desde o início da nação, na época do descobrimento do Brasil, nosso país foi se formando por 3 blocos étnicos: os negros, os índios e os brancos. Então, o nosso país, desde o descobrimento, né? A partir daquele momento que eles chegaram aqui no Brasil, então foi se formando 3 blocos: os negros, os índios e os brancos. Vamos ver um pouco mais, né? Adiante sobre isso daí, tá certo? Os primeiros habitantes do Brasil foram os indígenas, né, que eu falei para vocês, né, no ano de 1500, né, o descobrimento do Brasil. Mas quando eles chegaram aqui, já existia o que eu falei para vocês, os índios, né, populações originárias que viviam de forma tradicionais antes da chegada dos europeus e distribuição de parte de suas culturas. Então, tinha aquela tradição. Quando os europeus chegaram, já tinha aquela tradição, já tinha aquela cultura, certo? Aí eu coloquei para vocês a foto do índio. Por quê? Porque os índios foram os primeiros habitantes do Brasil.
não já falei para vocês? Certo? Muito da cultura dos índios enraizou na cultura brasileira. Então, nós brasileiros pegamos os costumes dos índios, né, que já vinham lá dos índios, e nós pegamos esse costume, nós pegamos essa tradição. E quais foram elas? Tomar banho todos os dias. Todos os dias você toma banho, né, gente? Brincadeirinha. Eu sei que você toma banho. Tomar banho, dormir de rede. Eu particularmente gosto muito ali de armar uma rede ali à tarde, após o almoço, né? No fim de semana que eu tô em casa, porque na semana tô trabalhando, né? Trabalhando muito. Então no fim de semana, dou aquela descansada, armar a rede, né? Então é bom, né? Se balançar na rede. Comer raiz como mandioca. Então isso nós pegamos o que é da cultura indígena. Certo? Tomar banho todos os dias, dormir em redes e comer raízes como mandioca. Os europeus se instalaram no Brasil pela primeira vez em busca de extrair riqueza das então terra desconhecida. Então os europeus pensavam que aqui no Brasil a terra ela era desconhecida. Eles não sabiam que aqui já tinha habitantes e que eram os índios. Por isso eles pensavam que eles que descobriram o Brasil, né? Na mente dele, era eles que tinham descoberto o Brasil. Mas quando eles chegaram aqui, o que foi que eles viram? Os índios. Então não foram os europeus, os primeiros habitantes, não. Foram os índios, tá certo? E o que eles queriam? Riqueza. Era isso que ele queria. Extrair a riqueza. Olha, aqui eu coloquei para você a foto, né, dos primeiros habitantes do Brasil. Os europeus não queriam respeitar o modo de vida e cultura dos índios. Olha aí, gente, isso não é legal, né? Ou seja, ele não queria respeitar a identidade deles, a cultura deles, o modo como eles viviam. Então, eles não queriam respeitar o modo de vida, a cultura que eles já tinham, certo? A mais evidente herança portuguesa para a cultura brasileira é a língua portuguesa. Nós brasileiros, ao falarmos, né? Qual a língua que a gente fala? A língua portuguesa, né? Que atualmente é falada por todos os habitantes do país e também a religião católica. A gente sabe que a religião católica ela é bem numerosa, né? O número de pessoas católicas. Mas a gente sabe que existem várias religiões, né? A gente não está discutindo isso. Não vou entrar em detalhes, porque é individual, né? Pessoal, cada um tem a sua crença, não é verdade? Os brasileiros também mantêm os costumes e tradições que vêm do folclore. Isso engloba as festas populares e as comemorações e celebrações religiosas, né? Nós temos aqui no Brasil várias comemorações religiosas, comemorações que vêm do folclore, certo? A cultura brasileira, a música popular, a literatura, a culinária, as festas tradicionais, né? Como o carnaval. Nós temos aqui no Brasil o carnaval. E as festas tradicionais locais, como as cavalhadas, que fica
em Pirenópolis, né, em Goiás, nós temos ali as Cavalhadas, e o Festival de Paritins, né, que fica no Amazonas. Então aí, essa foto aí que eu coloquei para vocês são as cavalhadas, né? É uma cultura de lá que tem em Pirenópolis, né? A cultura de lá, a tradição de lá. Então todo ano acontece essa cavalhada, né? E nós temos também aí, como eu expliquei para vocês, o Festival de Paritins, né? Que é o boi garantido e o boi caprichoso, né? Vocês estão vendo aí essa imagem do boi, é um festival, uma tradição que tem lá, né? Muito legal, muito divertida. Aqui também nós temos o quê? O samba. Quem gosta de samba aí? Maracatu, né? Que geralmente acontece ali todos os anos na Domingos Olímpio, né? Nós temos a capoeira, bem legal, bem divertida. O afoxé. Então, tudo isso daí fazem parte da influência africana na cultura brasileira, certo? Então, eu coloquei aí um exercício de fixação, né? Só para vocês terem um norte aí de como vocês vão fazer as atividades do livro, certo? Primeiro, o que significa identidade do lugar? A característica daquele lugar, né? Todo lugar tem sua identidade, assim como as pessoas. Quais foram os primeiros habitantes do Brasil? Foram os portugueses ou foram os índios? Essa eu tenho certeza que você sabe. O Brasil foi formado por 3 blocos étnicos. Quais foram eles? Eu falei para vocês, né? Que foram os negros, os índios e os brancos. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula falando sobre a identidade do lugar. Ficou na dúvida? Volta o vídeo. Eu só posso ver uma vez? Não, você pode ver quantas vezes você quiser. Ok? Não esquece de acessar o nosso site www.escolapequenospassos.com.br. Nossa agenda digital tá lá também, as páginas do livro. Beijo, pessoal. Até a próxima. Tchau, galerinha.